Certo. Aí, inclusive, eu gostaria de saber uma informação. Existe alguma restrição de gravar as aulas do clube online? Eu não sei dizer. Eu vou consultar o Masa, porque eu ia sugerir para o meu professor Marcelo gravar as aulas dele, porque, pô, cada aula que o Marcelo dá no curso online é uma aula para os outros professores, mas eu não posso assistir, cara, porque é um horário que minha filha já pulou da Mas cama e eu já me lasquei. eu acho que tudo bem. Eu já gravei algumas que o Massa pediu. Quando você é anfitrião, você pode gravar. Então, se você puder me passar as que você passou para o Márcio, eu já vou ficar grato. Tá bom, boa, perfeito. Vamos começar com a nossa risada tradicional, só para aquecer e esvaziar a mente. Vamos lá? Vamos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu, não posso fazer mais o muito bem, e é que eu lembro do primo Cláudio. Gente, bom dia para todos. Eu quero começar dizendo o seguinte, que a gente não está aqui para dizer o que é ou deixa de ser, tá? A gente não vai pegar aqui e dizer que yoga do riso é isso, ou que terapia do riso é aquilo, nem coisa nenhuma, porque o objetivo aqui deve ser, entre outras coisas, como é que a gente gostaria que yoga do riso aparecesse para o público externo, porque isso talvez tenha uma certa importância. E aquela história, a imagem é tudo, né? Então, se a gente não avalia isso, como é que a gente gostaria que o yoga do riso aparecesse para esse público, a gente corre o risco de passar uma imagem difusa que é uma cambada de maluco risonho, que é uma coisa que como é que se diz? É muito fácil ocorrer no meio do riso. Quem são aqueles caras do yoga do riso? A cambada de bobo alegre, porque não sabe, a pessoa chega, não consegue perceber qual é o foco da questão, não identifica nada e, de repente, diz que... E olha só como é que é uma coisa perigosa, uma coisa que não seria ideal. Por exemplo, hoje em dia, o palhaço tem que fazer um esforço para mostrar que palhaçaria não é simplesmente ser um palhaço. Muito pelo contrário. Depois, se o Marcelo quiser falar sobre isso, ser palhaço não é ser o palhaço no sentido pejorativo. Então, a questão é mais ou menos por aí. Tá? Também não estou dizendo, engessando, que é uma questão de imagem nem coisa nenhuma. Eu só acho válido a gente tocar, abordar isso de uma forma a tentar definir alguns parâmetros para a gente poder trabalhar com alguma... Até porque tem gente que quer trabalhar com yoga do riso, quer subsistir com yoga do riso. Então, é uma discussão pertinente. E a gente pode começar já com o que a gente já tem, não precisa nem ampliar muito, porque a gente tem terapia do riso, tem risoterapia e tem o yoga do riso. Deixa eu ver se tem mais alguma outra corrente já bem definida. Te passo já a bola, Silvio.
Posso falar? Peço desculpa. Bom dia. Primeiro, por ordem, Olga, eu acho melhor usar a mãozinha aqui. A Silvia já levantou a mãozinha, tá? Então, vamos passar a bola para a Silvia. Silvia. Tá bom. Bom dia para todos, para todos. É o seguinte, quando você falou da palhaçaria, chamou atenção para mim. E outro ponto, que eu sou palhaço também, né? Eu sou miúda também. E realmente essa questão do palhaço é muito delicado. Porque as pessoas acham que a palhaça é aquele bobo alegre, ou até meio o sacana, né? Que se faz de besta para conseguir as coisas. E a gente tem que falar o tempo todo isso. E a questão que você estava colocando, eu tiro até por mim, mesmo estando no meio da palhaçaria, gostando tanto do lúdico, estudo lúdico, sou psicóloga, com especialização em ludicidade, e foi quando eu conheci a palhaçaria. Mesmo assim, eu gostei muito quando eu conheci o Yoga do Riso, só que tinha uma coisa que me incomodava, por eu ser até muito racional, achando até que nem era tanto, né? E foi difícil, só foi agora que eu consegui realmente, na semana, que isso ficou em uma amiga minha, conversando com uma amiga minha, ela falou, o problema da gente é que a gente é muito racional. E eu fiquei com isso na cabeça, fiquei, eu falei, pô, caramba, é mesmo, né? Eu sou muito... eu me cobro muito, que as coisas sejam muito certinhas, que eu estou trabalhando comigo isso. E a semana foi assim, abriu de um jeito... Tanto que eu já me inscrevi no curso para liderança, até levando isso para meu trabalho, e sem ser racional, mas sem deixar da palhaçaria, do lúdico, né, do cômico. E a importância, porque eu vejo para mim, que eu tenho questões de saúde, que eu tenho crises convulsivas, e o que está me ajudando, e fibromialgia, o que está me ajudando muito é a yoga, mais ainda a yoga do riso. Tem sido assim, muito legal. Então, eu acho importante não ter como prioridade, mas eu acho que assim, tá o tempo inteiro a gente pensando nisso e se precisar, a gente vê que precisa falar, né, com as pessoas, aí colocar o que é. Tanto que, até para pessoas que eu tenho passado alguns vídeos, né, que vocês liberam de aulas, de brincadeiras, né, dos risos e tal, mas eu tenho que explicar primeiro, porque senão fica com essa impressão mesmo, de um bando de doido rindo. Para quê? Como vai rir vai ser bom, né? E é isso. Vai lá você, então, agora, Olga. É só, bom dia, é só uma pequena questão. Quando estava a falar sobre terapia do riso, risoterapia, yoga do riso, essas diferenças, também cá está-se a ouvir muito coaching do riso, ou coaching, risoterapia, e eles estão a misturar tudo e eu não entendo nada. Pois é, o coaching eu ainda nem coloquei porque não é uma atividade tão difundida o coaching do riso aqui. Agora o Sandro deve expandir essa imagem, tá? Mas é válido também a gente falar sobre, até porque se é uma coisa que eu até pretendo fazer, é bom que já vá sendo discutido. Porque você imagina só o seguinte, você é convidado para participar para uma sessão de yoga do riso. E aí chega lá, o líder está todo fantasiado de palhaço. Ou então o líder começa a sessão perguntando como é que você está passando hoje, você quer falar um pouco sobre você, vamos fazer o seguinte, vamos organizar a coisa de forma que cada um possa falar sobre si. Você fica perdido. E uma coisa que eu acabei de lembrar é o seguinte, uma das primeiras vezes que eu tive contato com yoga do riso, que eu fui pesquisar na internet, me chamou muita atenção, porque eu queria uma definição, eu queria entender o que era aquilo. Eu ainda não tinha tido contato com o Sandro, não sabia o que era. E, na busca, eu não achava nada que me satisfizesse, assim, que me desse a compreensão, até que eu encontrei um artigo que, se eu não me engano, é de Portugal, que o autor descrevia exatamente como a gente faz a aula do curso online, ou seja, é um processo no qual
você tem uma descrição teórica inicial, uma segunda etapa que fala dos aquecimentos, a terceira etapa você passa pelos exercícios, no quarto você tem uma meditação e depois relaxamento. Ou seja, ele pegou e descreveu com propriedade o que é uma prática de yoga do riso. Então, se você recebe esse tipo de informação, você tem uma noção do que você espera lidar. Agora, se você começa a dizer yoga do riso é rir sem depender de humor, piada ou comédia, isso vai descrever completamente yoga. Tem um microfone interferindo demais, um barulho de xícara, de coisa. Pronto. Resolvido. Gente, sempre que vocês perceberem um barulho, quem não estiver participando, então, por favor, para evitar de cortar todo mundo. Mas, bom, eu vou abrir mais um pouco à medida que for fluindo, porque senão eu vou falar, porque é um tipo de assunto que dá oportunidade para a gente ir conversando diversos fatores. Entre outras coisas, por exemplo, yoga do riso, ou o fator de confusão mais fácil de acontecer é o seguinte: eu sou facilitador de yoga, eu tenho 2 formações de yoga. Eu poderia perfeitamente chamar de yoga do riso e chamar as pessoas, vamos praticar yoga do riso, ergue os braços, alonga, concentra a sua mente e ri. Isso é yoga do riso? Não. Se eu quiser descrever melhor essa prática, eu posso descrever da seguinte forma: yoga com riso ou riso com yoga. Porque yoga do riso deve ficar caracterizado como uma prática do Madhankataya, que tem toda uma característica. Mas yoga com riso e riso com yoga corre um risco muito profundo de qualquer professor que dê uma prática. Aliás, essa confusão já existe, porque o Sandro sempre cita ela e ela não ficou bem resolvida. Foi a prática que o Hermógenes fez. O Hermógenes, que é uma eminência em yoga, dava aula e contava piada, fazia graça. E isso foi chamado de yoga do riso por algumas pessoas. Ele não chamou, mas algumas pessoas, querendo, de repente, uma identidade com yoga do riso, chamou de yoga do riso. Não foi chamado pelo Hermógenes. O Hermógenes tinha um trabalho que ele chamava assim de yoga terapia, que ele poderia até chamar de... que, aliás, poderia se utilizar do riso, mas ele nunca chamou yoga do riso, até porque eu acho dentro do yoga tem uma seriedade muito grande com relação ao que vem a ser yoga. Vou deixar meu amigo Marcelão falar. Ih, de boca cheia, Marcelo. Putz, grila. Justo que eu mordi o pau aqui. Bom dia, bom dia. Não, legal que a Silvia... Oi, Silvia, prazer te conhecer. Olha só, eu vou contar minha experiência, né? O que eu estou fazendo hoje, para não me basear em estudos, eu vou falar minha experiência mesmo, né? Eu sou palhaço profissional, Silvia, eu vivo disso, eu não tenho outra profissão, eu me dedico a isso, faz 30 anos que eu me dedico às artes, aos espetáculos, né? E hoje o palhaço é o que me sustenta, né? Principalmente meus espetáculos. Quando eu conheci o yoga do riso, eu já estava estudando os efeitos do riso, né, através da neurociência, lógico, desde o ponto de vista de um artista procurando entender por que meu público ria, né? Aí quando eu fiz a formação, conheci o Sandro, comecei a conhecer aqui o pessoal do grupo também, do Saber do Riso, eu fui escutando a Nelício, o Marcelo Rutz, o William, as visões, né, deles, e ao mesmo tempo eu apaixonado muito com a prática e misturando os meus conhecimentos de clown, as técnicas que eu
ofereço para meus alunos. Hoje eu tenho, em média, uns 300 alunos que eu atendo, que eu dou cursos, que eu já dei cursos no Brasil, fora do Brasil, eu sou argentino. E aí eu comecei a descobrir que eu tinha uma ferramenta nova. E eu, com minha esposa, ela estuda Pathwork, e a gente mistura coisas do teatro, da música, do circo, do palhaço, trouxemos as técnicas da risoterapia, comecei a me conectar com outras pessoas de outros países para ver como eram as práticas, o que eles aplicavam, o que tinha de estudos, comecei a ler bastante, né, estudar, e aí eu comecei a oferecer sessões, né? Primeiro, eu fiz um estágio com minha família. Eu tenho meu pai que é cego, minha mãe que é quase surda, e eles moram com uma senhora que é muito depressiva. Eu fiz um estágio com eles de 3 meses, segunda, quarta e sexta, eu me juntava com eles, mas eu não podia falar que era... Eu falei que era yoga do riso, e eles entenderam. Meu pai já faz yoga tradicional, mas meus colegas palhaços riram na minha cara. Eu adorei. E eu adorei, porque eu estava provocando eles. Isso me levou um tempo, me levou uns 6 meses. Eu convidando meus colegas palhaços, falando sobre o yoga do riso, e eles me olhando, isso que o William falou no começo, né? E esse bando de loucos, né? E o Marcelinho pirou. Perdimos o Marcelinho, né? Mas aí, olha só, né? Todas as referências de clown que tem o Brasil, hoje, estão me procurando, querendo saber o que é o yoga do riso. Por quê? Porque eles trabalham com empresas, eles trabalham, dão aulas, né? Aí, no momento que eu estava fazendo o meu estágio com minha família, eu ia pensando como que eu ia oferecer isso aqui. Por quê? Porque eu vejo uma potencialidade tão grande dessa ferramenta, mas realmente, como o palhaço tem preconceito, já teve um dos encontros que a gente falou bastante sobre o preconceito do palhaço, que o palhaço termina a sua vida mal-humorado, alcoólatra, depressivo. Estou falando de palhaço que trabalha no circo, de fundo de circo, tá? Porque chega aos 80 anos, morando num circo, num fundo de um circo, sendo palhaço, se você não está preparado psicologicamente, talvez você acabe mal. Conheço muitas pessoas que acabaram mal, levando uma vida assim, né? Fazendo show de quarta a domingo, mas eu entendo o palhaço como uma coisa muito maior, porque hoje temos palhaço no hospital, tem palhaços terapêuticos, tem palhaço humanitário, tem várias rios que se abriram, né, da palhaçaria. Mas o que eu falo? Eu não falo yoga do riso. Por exemplo, o Sesc todo mês me procura falando: Marcelo, você tem alguma coisa nova para nos oferecer? O Sesc São Paulo, sempre, eu sou conhecido aqui, então eles sempre me procuram alguma coisa nova. O que eu fiz? Aliás, eu fiz o curso do Marcelo Pinto, que me abriu bastante a cabeça. Não sei se você conhece, a maioria aqui conhece, né? Mas ele me abriu muito a cabeça em relação ao como falar disso, principalmente dentro de uma empresa. Então ele trouxe a palavra gestão do humor. Gestão do humor. Ele foi que me deu o insight de falar: cuidado quando você vai falar yoga do riso, porque as pessoas vão tirar uma na sua cara, né, Délia? Elas vão tirar uma na sua cara. E foi assim, ó. Eu mudei o conceito do yoga do riso para gestão do humor, gestão da felicidade, por outro lugar. E hoje eu trabalho para uma empresa na Argentina, que é uma multinacional. Eu dou toda sexta-feira uma sessão de 30 minutos para eles. E eu estou fechando uma parceria com outra empresa da Argentina, que trabalha em todo o país, que eu vou trabalhar com outra faixa etária, que são jovens. Imagina quando eu vou falar de yoga do riso para jovens. A cara deles não mexe. Eu vou falar: putz, o que esse cara vai falar? O que esse cara vai falar? Então, eu agora estou criando novos mecanismos para acessar esses jovens. Nessa empresa que eu estou trabalhando na Argentina, que eu já estou fazendo há 2 meses, são 60 pessoas. E eu, na quarta sessão, comecei a falar de palhaço, comecei a falar de yoga do riso, e todo mundo entendeu. Eu comecei a brincar com eles, fazendo jogos lúdicos, e levando para um lado, levando para o outro, brincando com as emoções. Depois eu
pousei a ideia do yoga do riso, eu entreguei para eles o manual, para eles conhecerem, eu falei profundamente da técnica, mas depois de um tempo, na quinta sessão, eu comecei a falar de palhaço. Quando eu comecei a falar de palhaço, do yoga do riso, tudo foi recebido de braços abertos. Essa é minha experiência empírica. Então, eu acredito que se a gente vai indo aos poucos, porque a gente chegar falando yoga do riso, é muito forte, é muito forte. Falar do Dr. Madan Kataria, que vem da Índia, é muito forte, não é para qualquer um. A pessoa tem que estar muito preparada para receber essa informação. Acredito eu, talvez tenha gente mais experiente aqui na sala, que tenha outra experiência, mas isso que aconteceu comigo, o que eu estou fazendo, por exemplo, ontem eu compartilhei um vídeo que eu estou fazendo brincadeiras com coisas que eu misturo, né? Por quê? Porque eu estou preparando um material para crianças, para o SESC, porque o SESC me pediu um material que seja para cativar as crianças. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso antes na escola da minha filha. Nós vamos oferecer isso para eles. Eles têm 7 anos. Então, a gente vai fazer 4 sessões, testando e vendo o que acontece, para depois falar, olha só, Sesc, nós testamos isto, o que vocês acham? Porque eles gostam, né? Eles gostam de receber coisas diferentes, atender todas as faixas etárias, né? Então, essa é a minha experiência, William. Gratidão, Marcelo. Pô, eu, quando joguei aqui a proposta, daqui a pouco eu te passo, tá, Dé? Eu, quando joguei a proposta, eu nem esperava um diagnóstico tão preciso, tão bem elaborado e uma resolução para a gente cuidar desse assunto, tá? Te agradeço. Délia, por favor. Oi, bom dia a todos. Bom, bem como Marcelo, eu queria comentar um pouquinho também minha experiência, né? Porque a proposta de hoje é ver um pouquinho o que se yoga do riso realmente é cura, é terapia, é o quê, né? E eu trabalho na área terapêutica. Primeiro temos que ver um pouquinho o que é terapia, né? Terapia, para mim, eu não sou muito de ir estudar e pesquisar, eu não sou William Ri, né? Mas para mim terapia é uma técnica que a pessoa pode aplicar, seja ela ou de fora com alguém, que vai levar a um processo de melhora, de cura, uma facilitação de um processo de alguma melhora, né, e cura. Não podemos usar muito cura, porque entram aí os médicos, aquela coisa toda, né? Mas eu, na verdade, já conhecia as coisas do riso, vocês todos já sabem que eu já tinha feito um curso intensivo com um pessoal da Argentina, que tem uma escola que se chama La Risa y la Salud, que eles baseiam todo um processo de aprendizado também com exercícios, mas não é a filosofia do Dr. Madan Kataria de que pode ser rir sem motivo, né? E tudo que ele coloca. Eles ensinam muitas das coisas que a gente aprende no curso de líder, de formação, mas... E eu, quando cheguei, na verdade, eu sempre tive como terapeuta holística, alternativa, complementar ou vibracional, ou como seja, sempre tive o intuito de levar a pessoa a oferecer, porque às vezes as pessoas acham muito complicado, muito difícil, ai, não sei, isto é tão estranho, agora são mais. Quando eu comecei, fazia muitos anos atrás, né? Às vezes tinha uma resistência. E eu sempre senti que precisava uma ferramenta, algo como comer pelas beiradas, né? Dar alguma coisa mais comum, mais do dia a dia. E o riso foi uma coisa que me cativou sempre. Só que falar de riso, eu montei vivências do riso, oficina da alegria, DNA da felicidade, babá, mas era coisa para o riso, quando meu intuito era chegar às empresas, como o Marcelo falou, por isso que eu também fiz o curso com o Marcelo Pinto, porque eu sempre senti que tinha uma coisa que no ambiente empresarial as pessoas estavam muito sérias e que necessitavam, para as coisas melhorarem, estar felizes no que faziam de atividade profissional. Bah. E aí, levar riso, tu vai propor uma coisa de riso, mas eu rio, para que eu quero ir lá, para que eu quero, para que eu vou pagar? Eu não vou pagar uma coisa para ir rir, né? Então,
Quando apareceu o yoga do riso, que eu já tinha ouvido falar, já tinha presenciado alguma coisa em Porto Alegre, primeiro eu estava procurando, na época da pandemia, mais exercícios que com os meus professores daquela escola não tinha conseguido que eles me providenciassem. Que eu queria gravar umas lives, umas coisas para através da internet, né, poder levar alguma outra ferramenta. E achei assim interessante, porque tem duas partes nesta questão, né? Quando a gente diz yoga do riso, parece que quando tu entra com yoga, é yoga. Parece que é mais sério, né? É diferente que só riso. Então, eu vou oferecer yoga do riso, já está oferecendo outra coisa. Agora, tem alguns outros locais, por exemplo, com nosso querido Pedro, que hoje não está aqui, às vezes levar yoga do riso para uma empresa de yoga. O que tem a ver com, sabe? Então, tem uma dicotomia aí, uma coisa de dois caras que é complicada. Mas eu, pessoalmente, o que eu pretendo fazer é não só colocar-me na caixinha que seja só yoga do riso. Essa é uma coisa que o Marcelo Pinto também fala bastante, né? A gente, dependendo aonde que a gente quer levar a coisa, vai ser yoga do riso, vai ser, não sei, vivência do riso, vai ser o riso no final, resumindo, vai ser a prática do riso. A gente pode ensinar tudo que a gente aprende, de que precisa, tantos minutos, que faz estes benefícios, mas é a risada, né? O riso como exercício físico, com respiração, com todas essas coisas que vêm, se a gente tem que tirar, né, a palavra, tudo bem. E eu gostaria muito que o Marcelo Pinto estivesse aqui, porque ele fala, Marcelo, tu deve lembrar, quando vocês falaram em risoterapia, terapia do riso, ele fala de outra coisa, uma palavra até bem difícil, que deve ser que como sou estrangeira não guardei. Gelotologia. Isso, gerontologia, né? Então, também é a prática desta atividade, né? Com riso. Então, talvez a gente teria que pensar, o que nós somos? Eu acho que somos facilitadores do riso. E que o riso ajuda nesse processo de facilitar um bem-estar. Eu sempre ofereci como ter mais qualidade de vida, mais saúde e mais bem-estar. E aí, independente se cura, se não cura, se ajuda. Bom, era isso. Obrigada. Só um minuto, Evelyn, porque o pessoal está começando a perceber a dimensão da coisa. Queria usar a fala do Marcelo e da Délia, porque a Délia acabou me lembrando, porque uma coisa é uma terapia. Se você diz que está usando o yoga do riso como terapia, é porque aquele conteúdo ele vai ser aplicado para tentar levar alguém a alguma cura, tá? Se você está usando como ferramenta terapêutica, aí você já está diminuindo o espectro de ação e está dizendo, não, eu uso yoga do riso como uma das ferramentas que eu conheço para levar à cura, mas não é a totalidade da coisa. E isso e gelotologia, na verdade, é a ciência que estuda o riso, mas não que você pratique riso ou faça apenas o estudo da relação do riso com a saúde, tá? E o que eu acho que a gente deveria evitar é justamente essa generalização de que, o que você faz? Eu trabalho com riso. Tá, tudo bem, você pode falar que trabalha com riso e utilizar as diversas terminologias se você tiver conhecimento para isso, porque você vê o seguinte, quando o Marcelo falou sobre terapia do riso, na verdade, a terapia do riso não tem basicamente nada a ver com, pelo menos a tradicional, com o yoga do riso, porque a terapia do riso é conhecida como a palhaçaria terapêutica ou aquela palhaçaria que é levada aos hospitais para melhora dos pacientes, tá? E perceba o seguinte, o que me chamou a atenção para provocar esse bate-papo com vocês
foi aquele vídeo que eu coloquei para vocês, no qual uma pessoa que trabalha em um ambiente hospitalar com yoga do riso, porque ela é líder de yoga do riso, foi solicitado a ela que não misturasse técnicas terapêuticas com yoga do riso naquele ambiente. Então, você vê que existe todo um cuidado, todo um interesse de que a coisa seja clara. E se você pega e fala que eu trabalho com riso e não especifica bem o que você pretende fazer, você contribui para a confusão. Tá? Agora, bem-vinda, Eveline. Bom por favor, dia. Né? Bom dia. Pode dar Obrigada pela sua oportunidade de estar contribuição. aqui. Obrigada, bom dia. Eu concordo com você. Espera aí que está passando aqui um bombeiro. Sete da manhã. Bem na hora, sua hora de relação falar. à prática, eu posso, né, ter uma... Pois é, passou, melhorou? Melhorou. Aconteceu alguma coisa, não, é um acidente aqui. Acho que um pouquinho de clareza nessa questão da minha prática profissional ou das terapias que eu possa fazer, quando levo uma proposta, que eu possa deixar claro. Eu Está picotando, Eveline. Do riso, eu estou levando riso e reiki. Deixa eu botar no... Ih, eu acho que agora congelou. Eveline, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Annelise, se você quiser falar, quando a... Eveline, você quer continuar? Eu acho melhor você tirar a sua imagem para ver se você consegue falar. Annelise, eu acho melhor você começar e depois, se ela voltar, eu peço para ela aguardar. Não. Acho que travou. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu botei no 4G aqui, acho que vai melhorar. Então, vamos lá. Eu penso que é importante a gente clarificar quando a gente vai fazer alguma mistura de técnicas, né, ou de recursos que eu possa chamar terapêuticos ou não. E é importante também pensar assim, nessas diferenciações, não também para ficar endurecido nisso. Em Portugal, né, eu fiz a minha formação em Portugal em 2009, e a Ana Banana, naquele percurso, e mesmo quando a gente teve com a Madame Catária lá, num congresso de ciências e práticas do riso, a questão toda era justamente isso, trazer a contribuição, mas não intelectualizar a ponto também de endurecer todo o processo, de dificultar o processo da yoga do riso, que é simples, né? Na Espanha, é muito comum utilizar a terminologia da risoterapia como um conjunto de dinâmicas de grupo, né, de dinâmicas de atividades, que a gente chama aqui no Brasil de dinâmicas de grupo, que levam ao riso, e eles terminam com a meditação do riso, como a yoga do riso termina. Então, para aqueles cantos lá, a risoterapia está muito associada a essa prática, não é? Que não são os exercícios do riso como a yoga do riso, mas sim uma sequência de dinâmicas e que também tem um fundamento, dinâmica de aquecimento, dinâmica de entrosar, aí dependendo da necessidade do grupo, vão trazendo outras, né, atividades que possam fazer muita interação grupal e que levem ao riso, e a finalização, sim, é com a meditação do riso, geralmente como a yoga do riso faz. E do coaching do riso também, que é algo mais falado aqui no Brasil agora, mas que já bem utilizado para outros cantos, mas tem uma autora que chama Annette Guderhardt, né, que eu acho que o Marcelo até fala bastante, que ela utilizava o riso num processo, acho que já antes do Madame Catária, num processo de cura em que ela
no consultório, identificava várias questões e ela focalizava. Então, ela pedia a pessoa para focalizar o riso no órgão doente, né? Então, que ela imaginasse que aquele riso estivesse em cima do órgão que estivesse doente. Então, ela relatava alguns processos de cura nesse sentido. Mas o que a gente sempre ouviu, o que eu ouvi do Madan Kataria, mas já, né, ele já mudou, já tem algum tempo, também ele foi associando várias coisas, mesmo a questão da música, né, da dança, antes ele não existia dessa forma como hoje. Então, como no mundo inteiro, as pessoas, a partir das suas práticas profissionais, foram introduzindo na sua prática, né, essa pitada da sua característica, ou do educador físico, ou da música, o Madan percebeu que isso também era positivo e foi introduzindo, né, como prática, sim, da yoga do riso. Mas eu penso que a gente tem que ter muito cuidado. Nas empresas, em Portugal, que eu fiquei a maior parte do tempo, voltei para o Brasil tem pouco tempo. Nas empresas, a gente sempre aproveitava, né, esse percurso assim de era a semana do bem-estar, semana disso, semana daquilo, para levar a yoga do riso. E alguns contextos se falava assim, yoga do riso era bem aceite, em outros contextos não. Então a gente trazia como gestão do estresse, gestão do humor. O meu workshop era muito os 3 R's: rir, respirar, relaxar. E a partir daí, né, trazia sempre uma conceituação, principalmente voltada para os agentes estressores, as questões do humor, e aí o riso como uma ferramenta, assim, em um processo que pode ser uma ferramenta terapêutica, né? Não prometendo milagre, nada disso. E de interação social. Então, muitas vezes, eu cheguei em salas de 20 homens de terno, né, para fazer yoga do riso. E aí eu falei, caraca, e então? E eu na minha prática, eu também como sou psicóloga também, e essa questão para nós, talvez, de uma certa racionalização, né? Eu sempre procurei trazer um fio condutor. Então, para a sessão, eu nunca comecei somente fazendo as etapas, sim, explicação do que é a yoga do riso, um aquecimento, sessões e tal. Mas eu sempre procurei trazer uma contextualização que tem a ver com o desenvolvimento pessoal. Então, sempre tinha um tema, né? Mesmo que fosse trabalho em equipe, nas empresas, mesmo que fosse comunicação, ou numa área mais interpessoal, a gestão das emoções, então sempre procurei trazer esse tom. E eu acho que esse tom facilita também a identificação das pessoas, porque você faz ali uma introdução. Sempre utilizei música, sempre utilizei também algumas dinâmicas de grupo, principalmente para adolescentes, então nunca comecei uma atividade para adolescente direto com o exercício do riso. Então, levava bola, levava algo que era bem comum, como uma prática, às vezes de exercício, de educação física, para depois ir trazendo o riso. Então, acho que depende do contexto, para que se vá adaptando, né, às situações, mas deixando claro também o que é yoga do riso, ou se eu for trazer uma outra prática terapêutica, que eu coloque aí a diferenciação. Acho que é importante. Eveline, muito obrigado. A chapa aqui está ficando quente. Na minha tela tem 3 psicólogas, uma do lado da outra, a coisa aqui está ficando bonita. Obrigado pela sua contribuição internacional e histórica, porque eu até me lembrei de um vídeo de um líder espanhol que era exatamente o que você falou. E também essa lembrança de perceber que a própria yoga do riso do Madan Kataria vem sendo modificado ao longo do tempo. Então, isso contribui. Nunca foi minha intenção, que nem eu falei no começo, de engessar ou querer definir yoga do riso. Porque uma vez que é yoga e é do riso, são 2 coisas indefiníveis. Então, você querer engessar isso é besteira, mas cabe sim a gente tentar equilibrar isso e dar um contorno para melhor visualização. Agora, a minha parceira... Só lembrando aqui, desculpa, lembrando aqui que a Ana Banana sempre falava muito desse contexto, né, do palhaço ter essa dificuldade de rir, e desse contexto terapêutico, porque a história dela é essa, né? Ela
usou yoga do riso para se curar. Mas ela sempre dizia que era muito importante, a gente poderia falar que a yoga do riso traz consequências, né, terapêuticas e complementares de saúde, que é isso que agora o Maurício está tentando fazer. Então, quer dizer, se for realmente aprovado como prática complementar de saúde, é porque ele tem um efeito terapêutico, né? Porque ele transforma algo, transforma emoções, melhora o aspecto físico. Tem um autor também espanhol, depois eu vou lembrar o nome, que tem vários artigos, vários livros, ele faz trabalho no hospital, e foi no Congresso do Riso, que agora eu não estou me lembrando o nome, mas depois eu vou procurar o nome dele, o livro, e colocar lá no grupo, porque também tem muita informação importante. Tá vendo? É muito engraçado você perceber que você está começando agora, porque onde é que estava a Eveline que eu não conhecia, que eu não sabia de uma líder tão experiente? Porque eu fiz a formação, acho que 2010, em Portugal. Eu morei lá há 14 anos. Fizemos lá Dia Internacional do Riso várias vezes, fizemos um encontro de ciências e práticas do riso por lá. Então, eu sou cria da Ana Banana e tem 2 anos que eu voltei para o Brasil e fiz algumas coisas já aqui, mas eu estou no estado do Rio de Janeiro, então acho que por isso. Estava do meu lado e eu não conhecia. Eu fiz aí a mensagem da semana, eu não pude participar com o workshop, mas eu fiz a mensagem inicial. Eu e o Sandro abrimos a semana. Foi lindo. Adélia, por favor, por ordem, vamos a Annelise, que a Annelise não, eu não quero falar, só te avisar que a Adriana, não sei se tu conhece, a Adriana bem-vinda, Adriana. É do vídeo, é a menina essa do vídeo que tu acaba de falar. Tá. Bem-vinda, Adriana. Depois eu vou abrir um espaço que a coisa está ampliando. Se a Annelise quiser falar sobre coaching, porque o que acontece? Pelo menos, a meu ver, coaching não é uma coisa terapêutica, é muito mais amplo do que terapia. É uma coisa que você traça objetivos e, em determinado tempo, você vai atingir esses objetivos de acordo com a expertise do coach, sei lá como é o nome, a pessoa que aplica o coach. Então, é uma coisa bem mais ampla. A gente não pode confundir coach com terapia, que senão a gente vai dar um nó maior ainda. Agora, a minha amiga e parceira, Annelise Smith, e seu chimarrão. Muito bom dia. Que maravilha que está ficando esse grupo. Que prazer conhecer a Eveline, a prática que ela já tem. E todos aqui. O Marcelo, então, nosso palhaço querido, que abriu os conhecimentos, e eu, então, trago assim. Me formando em psicologia, eu pensei no riso com os doutores da alegria. Foi ali que me trouxe essa forma de querer trabalhar. Mas eu estava na metade da formação do curso e eu pensei assim, trabalhar com a doença, como eles fazem, indo lá na doença. Claro que é ótimo, é maravilhoso o trabalho, mas dentro de mim eu queria uma coisa da prevenção, antes de ficar doente. E aí fui pesquisando que eu ia fazer isso, não sabia como, e levei alguns anos até descobrir o Madame Katari, o curso dele, que eu fiz em Belo Horizonte com a doutora Úrsula, e já não encontro ela hoje em dia. Ela é uma alemã que veio morar no Brasil, e ela era assim, muito vermelho, cabelo, muito assustadora, parecia o Coringa. E, no entanto, ela ensinava, e a formatura, a gente tinha que ir na Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte, a pegar as pessoas no cru, assim, e trazer para o grupo para rir. Então, foi uma prática que foi me levando assim, a como botar isso em prática e não ferir alguma coisa na área da psicologia. Fui procurando o conselho de psicologia, enfim, como trazer a ciência disso. Eu comecei a pesquisar sozinha, não achava nada de material. E na televisão anunciou uma praticante do riso em Porto Alegre, a Caroline Mello, que eu fui lá me uni com ela já tinha uma sala, ela fazia do Madame Katari. E aí, então, eu vi uma prática toda com os exercícios dela lá, bem diferente do curso que eu tinha feito, e agregou valor. E a gente fez uma amizade onde ela me traz, ela fez em Portugal, e daí ela me traz o livro da Ana Banana,
Então, eu vou juntando, assim, vou vendo que as coisas todas iam levando para o lado que ficou doente, se estabilizou um sintoma, e eu não queria isso. E conforme eu fui trabalhando e estudando, eu cheguei, então, resumindo ao meu trabalho hoje em dia, que é o sorriso. E como usar o sorriso para gestar o estresse. Na gestão do estresse, começou a ampliar o meu trabalho e junto eu fazendo as minhas formações na área da psicologia clínica, onde eu chego no trauma. Então, nem todo o estresse vira trauma, mas todo o trauma se origina com estresse. E dessa forma eu fui ampliando, daí foi entrando a neurociência, começou a ampliar mais os conhecimentos, e eu fui percebendo o viés do que eu queria. Então, esse ano, desde o ano passado, começar a trabalhar na internet, eu percebi uma diferença e fiz um primeiro grupo sobre o sorriso, um grupo piloto que o William participou, e foi bem difícil montar, eu estava montando esse trabalho para trazer o que eu já pesquisei. O pessoal, tudo que entrava no grupo, começava a botar coisa de risada e gargalhada, e não é isso que eu trabalho, não é nesse viés. E então, o Marcelo Hitzing, ele botou na palestra dele, agora, no encontro que teve desse congresso, todo o sistema cerebral, neural, né, psiconeurológico, que gesta o estresse. Ele falou naquele equilíbrio da gangorra com o sistema nervoso simpático e o parasimpático. E é isso que eu faço com o sorriso. Então, a Eveline, quando ela traz as práticas, uma colega maravilhosa fazendo, e aí ela falou no contexto e nessa gestão do estresse é o que eu estou palestrando sobre o sorriso. É uma forma mais sutil o ser humano, a pessoa, conhecer como nós temos mecanismos corporais, musculares e nervosos que pode gestar esse equilíbrio dessa gangorra do estresse. E conforme a gente vai tendo que praticar e vai exercitando, a gente vai aprendendo muito. Então, como o Dr. Madan Kataria está aprendendo e ampliando essas ferramentas. O yoga, no início, quando eu pesquisava, yoga é uma palavra que traduz união. A cura é uma palavra que diz curar, é cuidar. Então, eu sempre fui na origem das palavras porque aumenta um conceito, amplia na ciência a apresentação, a forma de justificar e embasar. A ciência realmente tem um perigo de engessar o trabalho. E aqui a intenção é conhecer mais assuntos, práticas que estão trazendo, como o Marcelo falou, é prática. Então, eu falo da minha prática. Como foi difícil formatar o meu trabalho com um sorriso. Aí eu fiz uma segunda turma, que o William participou, obrigada, William, e nessa segunda turma ficou muito melhor, porque daí eu comecei a mostrar como é que é a intenção. A intenção é a coisa que mais eu estudo em todas as minhas formações, é a coisa que mais importa. A nossa intenção no fazer. A união é a conexão nossa com o nosso corpo. E o trabalho, por exemplo, que eu faço na clínica de traumas, eu trabalho só com traumas, é trazer a conexão da pessoa com o seu corpo, porque ela está desconectando, dissociando de tanto situações traumáticas. E aí o sorriso eu introduzo conforme a pessoa já pode entender isso. E se ela me acha na internet, ela já sabe que está escolhendo um profissional que tem umas coisas esquisitas. E assim eu fui me abrindo e me expondo conforme ficava genuíno dentro de mim. E se não fica dentro da gente, a gente fica falso, fica fake, não funciona, né? Então, o trauma são estados de ego que a gente fica dissociado, virado em partes e agindo conforme o contexto, de uma forma, uma influência desse estado de ego do trauma que nos dificulta. Então, a pessoa chega assim, eu sei,
eu quero fazer, está tudo no intelecto, no conhecimento, mas não sai, fica o impulso. E essa é a razão de usar o sorriso. O sorriso ele trabalha muito com o sistema reptiliano, numa forma bem primitiva de antes de entrar no conceito e nessas traduções que o cérebro cognitivo precisa. Então, eu trabalho com 3 S's. Eu adorei dos 3 R's da Eveline. É sorrir, sentir e saber. Que a sabedoria é o fazer, né? Sabedoria é fazer, é tornar o conhecimento que a gente pesquisa algo nosso, incorporar. Na minha prática, então, o fazer, o se expor na internet, o palestrar, começou a moldar e me qualificar onde que eu queria chegar com o pessoal que me procura. E conforme as pessoas vão aprendendo a sorrir diante das situações, sem motivo, sem ter porquê, é para si, é para regar os seus cérebros de tal forma com relaxantes, com hormônios das endorfinas. E isso são gotinhas, né, que vai estabelecendo, a pessoa vai criando consciência do contexto, consciência de como está reagindo, para parar de sair do automático, do impulso de uma defesa psíquica e se dar conta de como age até ter uma ação. E esse é um movimento um movimento dentro de si de muita gestão interna. Então, isso é terapia. Conforme vai se dando conta e procurando novas formas de fazer, é uma ferramenta terapêutica, porque vai moldando. E é um exercício porque é uma atividade de manutenção, então precisa fazer mais essa ferramenta, cada um tem uma frequência, digamos assim. E ali vai se estabelecendo, então, uma terapia com um instrumento, uma ferramenta e um exercício. E o meu simplifica, eu gosto de simplificar a vida, né? Cada um vai abrir o seu cabeção com essa quebra de paradigmas, agindo e se expondo, porque a gente entra num espaço de ridículo, de sair das nossas máscaras, dos nossos certinhos, e fazendo a prática. Então, tem contextos e tem um para quê. O meu para quê é a intenção de ampliar a consciência da pessoa para gestar o seu estresse, lidar com o seu corpo, com as suas conexões e com o mundo. E aí, sorria, sinta e saiba o que fazer com isso. Adorei os 3 S's, Annelise. Adorei, porque me identifico muito com sorrir, me identifico muito com sentir, e eu não vou nem falar que eu me identifico muito com saber. Eu queria até fazer uma parte com relação ao saber, porque é engraçado que como a gente identifica o saber como algo cristalizado, algo que você só realiza no momento que você cristaliza. E não é uma verdade. Quando você pega aquele ditado só sei que nada sei, é que você consegue fazer essa conexão que não existe um saber fixo, que o fato de você saber não vai cristalizar coisa nenhuma. Você pode falar sobre o riso, discutir sobre o riso, e você vai ter sempre um saber por vir. Então, vamos acabar com essa mentalidade de que estudar e saber sobre o riso vai acabar com o seu riso. Não vai acabar com o seu riso coisa nenhuma. Ele vai acompanhar o seu riso e vai te ajudar a levar seu riso mais adiante. Queria, como é que se diz, agradecer a presença da Adriana. Adriana, se você quiser participar, você fica à vontade, tá? Só que eu já tinha intenção, agora eu vou poder fazer explicitamente aqui ao vivo e a cores, a intenção de convidá-la para falar sobre sua experiência no ambiente hospitalar psiquiátrico, porque nada como uma experiência para você poder relatar, mas não vamos fazer isso hoje, não, porque eu quero uma coisa mais específica, entendeu? Porque, conforme a Eveline falou, é o objetivo do Maurício
colocar isso aqui como terapia complementar. E eu queria que as pessoas soubessem das dificuldades de você transitar com uma coisa nova no ambiente hospitalar, entendeu? Por isso o convite. Você não precisa dar resposta, não, quando você estiver. Não, William, eu gostaria de dar resposta sim. Nossa, com todo prazer. Eu trabalho no hospital psiquiátrico há 4 anos e trabalho em todas as alas, desde dependência química até os idosos, até as pessoas assim com todos os problemas psiquiátricos que você imagina. Então, eu me sinto lisonjeada. Então, vamos combinar depois, no privado, como é que vai ser essa... Quer dizer, não tem muita coisa para combinar, é mais marcar mesmo uma data e um horário. O horário é sempre esse, mas marcar uma data para a gente fazer isso, porque é muito rico. Eu sei que tem muita gente que tem essa intenção de repente, estar levando isso aos hospitais, e aí eu quero que elas saibam com o que ela vai lidar nesse momento. Tá bom. Obrigada. Deixa eu... Vou dar uma risada, gente, porque deu uma embolada aqui na minha mente. Mas... Obrigado por me acompanharem, gente. Mas vou tentando voltar ao tema aqui, que é o coach, o tal do coach. Quem gostaria de falar um pouco sobre coach? Porque eu quero fazer, mas não com a intenção. Na verdade, eu estou me definindo entre... Aliás, a coisa é tão múltipla que eu fico até perdido. Eu estou tentando me concentrar e tem sido uma dificuldade no meu espectro de ação. E talvez até por isso que eu tenha proposto essa coisa para vocês, porque a gente fica querendo ser compassivo, ver o lado dos outros, mas a gente sempre acaba, sem querer, puxando para as próprias necessidades. Eu acho que isso é uma coisa inconsciente. Então, como eu estou querendo levar o riso ao outro, que é levar a cura através do riso ao outro, mas quando você começa a pensar que tem idoso, tem criança, tem adolescente, tem não sei o quê, e você vai ter que se aprofundar e mergulhar para levar qualidade para todos esses espectros, você fica meio perdido. É o que está acontecendo comigo. E ainda tem essa questão. Você pode levar para o lado terapêutico na empresa, pode levar para o lado terapêutico no hospital, você pode levar para o terapêutico para cada pessoa. E aí eu pergunto, como é que entra o coach? Ele entra como uma terapia ou ele entra como um objetivo em si? Ou seja, levar a pessoa a mergulhar no riso. Para mim, isso seria o coach do riso. O cara que consegue fazer com que a pessoa, num período determinado de tempo a ser combinado entre o profissional de coach... Aliás, eu acho que seria muito interessante, antes de usar essa terminologia, que todo mundo que fosse se propor a fazer trabalho de coach do riso tivesse formação de coach, porque senão aí esculhamba a coisa de vez. O que vocês acham? A Eveline, se quiser falar sobre o que ela viu de coach do riso lá fora. Oi, estão me ouvindo? Estou perfeitamente. Então, assim, dentro da área do coaching do riso, eu não tenho muita experiência, não. Mas o que eu entendo que é um processo, né? Então, assim, o coaching em si, ele é sempre um processo. E o que eu percebi é que seria, né, identificar, estou falando da minha experiência, tá? Mas, por exemplo, em Portugal tem a Sabrina, tem a Ana Banana, que já estão trabalhando mais específico nisso, talvez possam orientar melhor. Não sei se vocês conhecem também a Sabrina Taccone, ela tem trabalhado bem na área do coaching. Então, como ele é um processo, seria identificar, né, em que nível está aquela pessoa
no sentido de quanto ela está confortável com vários aspectos, né? De alegria, de vitalidade, de o quanto ela ri durante a sua vida, que acaba envolvendo também tipos de pensamento, se é mais otimista, se é mais pessimista, e aí talvez traçar um plano, né, de desenvolvimento, no caso, que também tem a ver, às vezes, com a questão física, né? A pessoa muito rígida, sente muitas dores, problemas de coluna, então, fazer ali um percurso de onde ela está, onde ela vai chegar, no sentido de o quanto de desenvolvimento de bem-estar, e aí eu realmente não sei qual é o tipo de parâmetro que eles estão utilizando, né? Como é que a gente, no final de um processo, né, de coaching, que pode ser 4 sessões, 8 sessões, 10 sessões, como é que nós vamos avaliar se seria só uma questão vivencial, empírica, né? Se eu estou mais relaxada, eu estou rindo mais, então isso eu ainda não percebi, é uma questão aí para a gente pesquisar durante aí esse período, de onde que vai chegar, mas eu acho que ainda é uma coisa que precisa, né, se esclarecer, porque, por exemplo, eu tenho a formação em coaching, e aí eu posso falar, vou fazer o coaching do riso, porque também sou líder do riso, e eu acho que também que as coisas não são por aí, a gente tem que ter muita clareza do que pretende com aquela ação, com aquela atividade, para também não desiludir ou enganar o cliente, né? Mas eu acho que a minha contribuição nesse sentido não é muito, mas tem várias pessoas que já atuam, principalmente no exterior, com isso. Eu vou procurar também, depois coloco algumas coisinhas mais no grupo, para não falar errado, né? Não, achei ótima a sua contribuição, sim, porque, na verdade, é aquilo que eu falei, o saber ele não é uma coisa rígida. O pouco que você trouxe de sabedoria que você tem a respeito disso já me ajuda a elaborar mais para levar mais adiante. Alguém colocou aqui para mim, eu vi no chat, que é treinador, o que é muito interessante, porque juntando com a tua fala, o que me veio? Você, quando diz que é coach do riso, então tá, eu quero usar o riso para ganhar dinheiro. Tu é coach do riso, eu quero que você me faça ganhar dinheiro. Aí você vai se embananar, porque está todo mundo vendo o coach do riso como fator de cura, entendeu? Porque o riso ele tem uma abertura muito grande. Então, quando você fala que é coach, que você é treinador, tá, mas tu treina o quê com riso? Essa que é a questão. Então, é mais uma coisa... Olha, diga. Desculpa interromper. Não. Mas porque também, assim, existe muito, falaram muito bem aí no chat, essa ideia, né, do coach como realmente o treinador. Então, seria simplesmente aquela pessoa que é para eu não fazer sozinha, eu vou fazer com ela. E vou trazer a minha experiência também do riso. E aí ele tem um papel específico, não de um processo, acho que de coaching, né, como tradicional, como a gente vê, de ter objetivos, traçar metas e tal, mas seria mais como é o do futebol, o treinador de futebol, aquele que está ali, né, regulando, trazendo os exercícios, no fundo, aquela companhia que acaba sendo, e é claro que vai trazer ensinamentos, orientação, para que você se desenvolva na prática. Então, pode ter também só essa vertente nesse sentido do treinador, que é aquela companhia que vai me facilitar, promover que o outro ria, porque é muito mais fácil no espelhamento a gente ter alguém para rir do que sozinho, porque tem pessoas que não querem fazer sozinha. Aí sim faz mais sentido dessa forma, né? Eu nem conheço de coaching, tá? Eu conheço muito pouco, mas vejo tanto o aspecto do treinador, mas o responsável pelo processo. Eu acredito que ele faça, na verdade, ele tem que fazer as duas coisas. Existe um processo no qual o treinador, o coaching, se responsabiliza para que a pessoa atinja o objetivo dela. Não é uma coisa com começo, meio, fim e com compromisso de atingir o objetivo. Eu acho uma coisa muito complexa, mas, de qualquer maneira, se você... É outra coisa que também tem que tomar o mesmo cuidado. Se você não esclarece, você não define alguns contornos, vira uma panaceia que acaba perdendo o respeito. Então,
E você imagina você misturar uma coisa que já tem esse perfil com uma coisa que a gente está tentando aqui elaborar para evitar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso vai justamente no sentido que eu falei. É uma cambada de maluco. Tem coach do riso, tem terapeuta do riso, tem treinador do riso, tem tudo do riso. Talvez seja melhor. Yoga do riso, é que nem a Adélia falou, yoga do riso por si só já é contraditório o suficiente para causar um nó na cabeça das pessoas. Se você pega e coloca, porque eu poderia também associar o coach ao guru. Daqui a pouco eu vou me anunciar como o guru do riso, porque o guru, que é dentro da linguagem do yoga, é aquele que é o coach da iluminação. Eu prometo levar você até a iluminação. Então, fala, Délia. Vamos lá, minha querida. Não, eu só queria lembrar que quando eu pensei em fazer alguma coisa dessa, né, de coaching, que eu não sou coach, também não sei muito bem como é o processo, mas o Sandro me passou tem um material do Dr. Madan Kataria, está em inglês, nunca consegui ver, tinha que colocar em tradutor, são umas imagens e toda uma orientação dele, que é para trabalhar com coaching, né, para usar isso. Não sei se todo mundo tem esse material, agora não me lembro se está dentro da apostila, se ele mandou, eu devo ter em algum lugar, né? Do Dr. Madan Kataria para aplicar o yoga do riso como coaching. Isso. A Ana Banana, ela falou desse material, acho que é one to one, alguma coisa assim. Isso. Não é isso? One que está no Prozon. Olha lá, tá vendo? Bom, de qualquer forma, eu não estou aqui para criticar, é só para a gente conversar. Eu acredito que esteja sendo bem rico, bem ricas as contribuições que estão sendo trazidas. Então, não é para a gente engessar, mais uma vez, embora eu fique cutucando essa coisa de cuidado, não sei o quê, é porque eu acho que a confiabilidade da coisa é fundamental para que a gente possa evoluir como uma prática, porque a gente está vivendo um mundo que é extremamente contraditório. Ao mesmo tempo que ser rico, por um lado, ele é muito sensível por outro, porque ou a gente tende à polarização ou a gente tende à difusão. A gente começa a ficar tão difuso, tão confuso, com tanta fake news, com tanta exposição de realidades, que você não consegue se delimitar. Por outro lado, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a cair numa polarização que diz, não, yoga do riso é o que o Madan Kataria faz. Mas, que nem a Eveline já falou, o que o Madan Kataria faz muda com uma certa frequência. Então, a ideia é só ajudar a gente a ter um norte para seguir caminhando, porque quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. Então, o que a gente está tentando é traçar uma diretriz, vamos colocar dessa forma. E está aberto. Eu não sei se eu consigo falar mais alguma coisa, ou se a gente faz uma meditação para assimilar todas as possibilidades da nossa conversa. A Taninha quer falar. Ô, Taninha, vamos lá, querida. Bom dia, meus Bom amores. Dia. Então, queria fazer um convite. Estava conversando com a Adélia sobre a gente criar um grupo de mulheres da Yoga do Riso, só para a gente conversar sobre os aspectos femininos da Yoga do Riso. Quem quiser, eu estou aqui querendo combinar da gente fazer daqui a uma semana ou 2 semanas, a gente um horário aí e se encontra para falar sobre o feminino no Yoga do Riso, né? Tá afim, Annelise? Porque me deu a Silvia também quer
Então, a Lulus também quer, porque depois de toda a semana, né, que foi assim, bastante cheia, os meninos também querem. Então, que estava assim, bastante cheia. Eu fiz uma análise assim, tem muito mais mulher no Yoga do Riso do que homem, e são os homens que têm os grupos que organizam, que fazem. Então, cadê as mulheres? Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Por que será que isso acontece com a gente? Aí eu queria conversar, né, com as mulheres sobre isso também, né? Qual que é o papel de cada uma, né, nesse aspecto aí. Foi uma foto, que a Adélia também teve a mesma coisa que aconteceu, com aquela foto, que era os 3 meninos lá. Ué, cadê as mulheres do Yoga do Riso, que é mais de 70%? Então, era só isso. Foi essa coisa que me deu de vontade. Então, ótimo, Tânia. Agradeço a sua participação, porque aí, embora pareça que eu vou mudar de tema, mas não vou mudar de tema, não. Você sabe por quê? Porque o feminino também é uma questão terapêutica. E aí a gente pode discutir um pouco essa proposta dentro de uma visão de ferramenta terapêutica, porque eu acho extremamente conveniente, apropriado, que as mulheres tenham um espaço de protagonismo. E eu acho, inclusive, que esse protagonismo da mulher só acontece quando ele não está segregado. Porque que protagonismo é esse que só acontece com os mesmos? Para ter protagonismo tem que ter uma diversidade. E aí é bom porque eu, como homem, vou poder experimentar estar num papel secundário e vou aprender as questões relativas a isso. Além disso, vou poder exercitar o meu feminino com quem entende de feminino e, dessa forma, curar a relação masculina-feminina. Eu sempre falo o seguinte, não existe feminino sem masculino, nem masculino sem feminino. É uma questão de alteridade, que senão ela não acontece. Então, toda vez que eu entro numa conversa que aparece uma proposta como essa, eu acho que deve sim acontecer uma coisa que tenha esse viés, mas seria mais rico se tivesse a participação de, vamos colocar assim, de gente com a genitália característica do masculino, ou coisa parecida, porque eu tenho certeza de que, em alguns aspectos, eu sou muito mais feminino do que muita mulher, porque tem muita mulher machista aí, gente. E aí eu deixo espaço para as mulheres falarem. Deixo espaço, não, o espaço é de vocês. Desculpe meu, como é que se diz? Meu ato falho. Ah, não querem falar disso? Então tá, vamos. Eu só tive essa vontade porque essa história, veio essa história do tal do ganhar o dinheiro, né, da questão feminina, e vejo sempre os homens fazendo as coisas e a mulher não fazendo. Aí eu falei, bom, então a gente tem que se ajeitar aqui, se arrumar, se organizar para fazer. Fala aí, Délio. Não, eu queria falar assim, quando ela me propôs essa ideia, né? Primeiro eu fiquei com medo porque a gente está em uma sociedade que estamos tentando separar nos desvencilhar dessa questão, né? De separar, de que o masculino e o feminino. Mas na hora que o Sandro colocou aquela foto, eu fiz uma brincadeira, um comentário, né? Quando estava no estresse, esse agradecimento. Aí ele depois começou a fazer todo com mulheres e tudo. Na verdade, eu acho que é uma questão que está tão arraigada, tão enraizada na consciência, nos arquivos inconscientes da humanidade, desta coisa que os homens por um lado, as mulheres por outro, os homens em cima, as mulheres por baixo, que parece que, claro, as 3 grandes figuras do Yoga do Riso que ajudaram muito o Sandro nesta semana
eram eles três, né? O Paulo, o Massa e ele. Mas ele, não, na hora, olha que coisa que inconsciente, né? Ele não conseguiu colocar a foto da Gabi junto, porque podia ter colocado a Gabi naquela primeira foto de agradecimento, que estava junto com ele, deve ter trabalhado tanto como ele. Então, é uma questão para se questionar, né? Por que as mulheres não estão nas decisões, nos projetos? Então, gente, e tu, William, não tem, vamos te convidar para escutar Rosário, por favor, Rosário, corte seu nossas som. questões, tá? Nossas questões, não, estou brincando. Mas a gente vai fazer um movimento que possa, não sei, trazer também projetos e coisas novas e que possamos meter a colher, vocês dizem aqui em português também, colocar a colher e decidir algumas coisas também junto, né? Às vezes é porque a mulher inconscientemente se deixa de lado, eles estão fazendo, então, sabe, como que a gente não vai atrás. A Aline do Amor e Riso, ela faz um monte de coisas, mas eu sinto que, não sei, não tem seguidores, não estamos... Ela é uma potência também. Tem várias mulheres no Yoga do Riso Superpotência que, puxa, não estamos fazendo? Vamos aparecer, gente. Nos empoderar no Yoga do Riso. E agora gargalhada. Annelise, deixa só a Lene, que a Lene está com a mãozinha levantada, depois você e depois a Adriana. Eu só queria lembrar que yoga é união. Então, para que haja yoga do riso, as mulheres precisam sim estar de igual para igual, tanto na prática quanto na teoria, seja no que for. Tem que acabar com essa história de masculino e feminino. Mas vamos lá, Lene. Eu achei excelente a história. Achei muito bom. Parabéns às meninas pela ideia. Agora, eu concordo em parte com o William. Eu acho que não pode ser um grupo restrito apenas à presença feminina, porque isso acaba restringindo. Eu acho assim, eu já fiz vários trabalhos com mulheres, cursos inclusive, e sempre permiti que os homens participassem, porque isso agrega inclusive muito para eles como para nós. Para eles agrega uma consciência maior da importância da participação da mulher. Eu também acho que é preciso a gente ter esse olhar, né? Somos a grande maioria e precisamos ter esse olhar, porque o Yoga do Riso, ele abre esse autoconhecimento, ele abre esse empoderamento. Os homens são super referenciados e eu vou continuar referenciando eles, porque nós temos que referenciar, principalmente os que vieram antes da gente, pelo seu trabalho, pela sua entrega, pelas suas possibilidades, mas também ocupar um espaço. Olha, meninas, eu às vezes não posso nem participar de câmara aberta porque tem outras coisas, mas eu me coloco à disposição também, quero participar, como eu procuro participar de quase tudo do Yoga do Riso, quando dá condições ou mais ou menos, mas pelo menos para prestigiar, porque é um grande autoconhecimento e a gente associar isso com a questão de gênero, com a nossa questão, acho muito importante. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, Juília, pelo grupo também, maravilhoso. Reverencio e agradeço. Vai lá, Anne. Mais um tema, William, mais um tema para te fazer um encontro. A Tânia provocou e o tema já está tentando ser discutido. Então, vamos pensar o seguinte: a metade do mundo são mulheres, a outra metade são filhos delas. E as mulheres que criam seus filhos no primeiro momento do desenvolvimento, elas estão envolvidas em cuidar da cria. E o Lacan traz como o homem entra, como a autoridade que entra para separar aquela fusão, porque existe uma fusão no início. A energia da mulher, que a gente pensa que é mulher, é uma energia masculina e feminina que o Jung traz, então, essa expressão, né? E aí a gente tem um tema bem interessante, porque a origem do dinheiro, como a Tânia provocou, porque os homens lideram e ganham dinheiro, existe todo um tabu que a mulher ela não podia estar dentro do universo masculino para ganhar dinheiro, só se ela fosse prostituta. Daí ela se autorizava. O riso também está relacionado com isso. A risada da mulher, a exposição de um sorriso na origem, ela não podia, porque daí ela era prostituta. Na sociedade, para ela rir, tinha que tapar com leque, tinha que ser levezinho. Então, tem toda uma história da energia e da construção das autorizações da mulher se expressar no mundo, que é o primeiro paradigma
que tem no seriado da história da Maria Madalena, lá tem um seriado. Mostra como a história que Jesus traz essa quebra de paradigma da lei, na época que a mulher não podia nem sentar na mesa, ela servia os homens e ela não podia estar junto com os homens. Então, ele já quebrou uma situação que rege a humanidade até hoje. Envolve tanto tabu e tanta coisa para a gente conversar que não vai ser só um encontro, William. E é um assunto para homens e mulheres falar. Então, é só isso. Annelise, olha só, por uma questão de ordem, eu posso ceder até o horário, mas não posso ser o protagonista, porque ainda que eu preso essa carne que me envolve, me designam como homem. Então, vou abrir o espaço para que alguma representante da mulher se manifeste e a gente faça esse encontro para que eu possa ficar sentado. Outra coisa, eu também não posso ser o condutor do diálogo. Tem que ser a protagonista, por ordem, precisa ser mulher. Senão, eu estaria invadindo o espaço de vocês e, na verdade, eu pretendo ser passivo nesse momento. Embora eu acho que essa coisa da passividade não tenha que estar vinculado ao direito, ao feminino e ao masculino. Isso é uma ilusão. Mas eu preciso experimentar isso, sim. Agora é a Adriana, por favor. Então, eu gostaria de dividir com vocês uma experiência minha, né? Eu sou membro de Narcóticos Anônimos, eu não sei se vocês conhecem, mas quem sabe da minha história sabe que eu sou uma dependente química em recuperação. Nas Irmandades, tanto Alcoólicos Anônimos como Narcóticos Anônimos, a maioria são homens e a minoria são mulheres. Então, como isso já vem de muitos anos, e não é porque tem menos mulher com problema de alcoolismo ou menos mulher com problema com droga, é que as mulheres ficam menos. E aí nós começamos a fazer grupos só de mulheres. Por que isso? Para ver se as mulheres ficam. Porque as mulheres não falam abertamente sobre sexo na sala. Os homens já têm abertura para falar sobre sexo na sala. Então, às vezes, por que às vezes a mulher desiste de continuar trabalhando com a yoga do riso? Porque vê que não, sei lá, que luta não dá muito certo, desiste. E os homens continuam. Eu acredito que tudo é válido, sabe? Por essas experiências que eu tenho na sala, que as mulheres se uniram e continuaram, porque muitas vezes, dentro de um grupo, se tem um monte de homem, eu não vou falar sobre sexo, mas se tem só mulheres, eu posso falar, até da yoga do riso, sobre sexo. Essa é a minha opinião. Não, muito bom, Adriana, foi você ter trazido, porque agora eu vou dar um nó, misturar Annelise, Marcelo Rutzen e tudo mais. O que acontece? Eu acho válido essa proposta, tem que ter esse espaço exclusivo das mulheres para aquelas que não conseguem se manifestar com questões mais sensíveis nas quais elas foram castradas. Porém, isso também está relacionado com o estresse, com o conhecimento, a sabedoria do estresse, na qual a pessoa só avança, só se adapta evolutivamente quando tem estresse. Ou seja, se a mulher não puder exercer protagonismo na presença do homem, ela não vai conseguir nunca um protagonismo real. Ela, na verdade, vai estar presa. Então, tem que ter o espaço até que ela se sinta capaz de, perante o estresse masculino, exercer o protagonismo real. Entendeu? Isso é uma adaptação. Mas nem é isso que eu estou falando, viu, William? Não é de exercer na frente dos homens. Ela exerce tudo na frente dos homens. Eu estou falando antes, de cuidar antes. Não, bom, eu não sei exatamente, porque esse antes e depois já é outra, como é que se diz? Outra elaboração a ser feita, mas porque, cara, cada um vai ter o seu momento. E por isso que eu falo que é interessante que haja um espaço para aquelas que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com relação à fome e o desenvolvimento. Tem aqueles que acham que a meritocracia é a base
do desenvolvimento. Não é possível. Para aquela pessoa que passa fome, ela não tem condição de se desenvolver intelectualmente. Algumas até têm, e é isso que é interessante. Cada ser é um ser, então você precisa ter uma diversidade. Então, eu só acho que, se eu fosse mulher, atualmente, com os parâmetros que eu tenho, eu gostaria que, eu, como mulher, gostaria que os homens estivessem presentes, até para que eu pudesse ser testada frente como é que se diz, ao meu inquisidor, aquele que um dia como é que se diz, me relegou um papel secundário, entendeu? Então, mas o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está falando antes, para depois poder sair e fazer um monte de coisa. É disso que eu estou falando. Tudo bem, mas eu vou falar para você, então, o seguinte, para certas pessoas, para certas mulheres, no caso, esse seria um passo de espera. Ela já está preparada para isso. Agora, eu reconheço também que existem mulheres que precisam de espaço reservado. Entendeu? As duas coisas são necessárias. O antes e o depois é relativo para cada pessoa, até porque a gente não vai ser eu ou você que vai determinar o momento de cada pessoa, é aquela pessoa. E se não houver as duas possibilidades, ela ou não avança ou não começa a avançar. Que é aquilo que você falou. Então, Taninha, tem que fazer o grupo aberto, porque o William quer participar, não tem jeito. Bom, aí já não sei, depende Gente, olha, desculpa que eu tô me metendo na frente de todo mundo, que o pessoal está com a mãozinha, mas eu estou aqui só para agradecer, porque vocês são maravilhosos mesmo. Gente, Taninha, eu vou ter que te cortar também. Sabe por quê? Porque a Lene quer falar, a Adriana quer falar, e eu tenho que ir embora, porque tem uma mulher lá embaixo que eu respeito, que precisa do computador e do Zoom para poder dar a aula dela. Então, eu não vou desrespeitar ela jamais. A gente vai se comunicando, as mulheres, e vamos ver o que a gente vai fazer, tá, galera? E dá um beijo em todas as mulheres e todos os homens que vocês encontrarem nos próximos dias, até sábado que vem. Então, aproveita e conduz a risada aí, Tânia. Pô, já vai ensaiando aí. Espera aí, que tem gente que quer falar ainda. Tem alguém que quer falar ainda? Gente, a Lene abriu mão ainda. Vamos rir. Isso aí, Lene. Vamos rir, então. Vamos rir, galera. Obrigado. Obrigado. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães, galera! Feliz Dia das Mães! Deus abençoe! Parabéns a quem é filho também. Então, feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Mulheres!